Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, dando continuidade, nós estamos na aula 2, ainda no módulo 38, e na aula de hoje nós vamos desenvolver e aprender de que forma que nós reconheceremos as marcas linguísticas, marcas essas que nós já mencionamos na aula anterior, certo? Então aparece aqui uma pergunta para a gente, e as marcas linguísticas são importantes? Por qual razão? Então, tem-se um questionamento. Qual a razão de as marcas linguísticas serem importantes? O que são marcas linguísticas? Então, você percebe que todo texto, qualquer texto, escrito ou falado, ele tem suas marcas linguísticas para que nós reconheçamos qual é o gênero textual presente, certo? Então, para facilitar para você aí de casa, o conceito de marcas linguísticas são basicamente os elementos presentes nos textos que fazem parte de determinada língua. No caso da nossa língua, nós estamos falando a respeito da língua portuguesa. A exemplo das palavras de quaisquer tipos, da pontuação utilizada, enfim, de todos os aparatos que forem necessários para que você reconheça esse tipo de texto, tá? Aparece aqui para a gente. Cada gênero de texto possui especificidades que os diferenciam dos demais. Apesar das semelhanças entre alguns, prova disso é o fato de reconhecermos e diferenciarmos quase que imediatamente um bilhete de um e-mail. Realmente, nós fazemos toda essa associação por causa da estrutura. A estrutura de um bilhete é diferente da estrutura de um e-mail. Ou seja, são gêneros textuais diferentes que podem ter a mesma finalidade, uma finalidade comunicativa, tá? Eu posso informar em um bilhete, assim como eu posso informar em um e-mail. Porém, a forma como eu vou trabalhar tudo isso, a estrutura são diferentes. Professor, podem ser parecidas? Pode, mas se tornarão diferentes no momento em que você realizar a leitura de um bilhete ou no momento que você realizar a leitura de um e-mail, tá certo? Ou seja, cada um possui as suas marcas linguísticas que serão reconhecidas no ato da leitura ou escrita. Os gêneros de texto nascem das necessidades sociais com o uso da língua para a comunicação. Um exemplo disso são os novos gêneros que surgiram após o aparecimento da internet. Então, nós tivemos aqui um avanço com relação aos gêneros depois desse boom aí da internet. Nós tivemos o e-mail, tá? Não era utilizado, nós utilizávamos a carta. Nós tivemos o blog, nós temos o Facebook, o chat, dentre outros canais que são importantes e são considerados gêneros, tá? Professor, então quer dizer que hoje ninguém utiliza mais a carta? Não estou dizendo isso, mas existe aí realmente a aparição do e-mail como o mais utilizado no momento em que nós estamos. A carta, ela ficou de lado, tá? Isso não quer dizer que ninguém a utilize. Nós a utilizamos, só que em uma escala bem menor. O e-mail é bem mais utilizado. Você envia o e-mail com um documento, com um anexo, com uma informação, busca informações, é um registro, enfim. O e-mail realmente ele facilita bastante a nossa vida. Facilitando o que disse o estudioso, os gêneros de texto são considerados estáveis, pois eles caem em desuso e a cada dia vão surgindo novos para atender às necessidades comunicativas das pessoas. Então, por exemplo, as pessoas utilizavam muito o blog para dar informações. Hoje, as pessoas não utilizam o blog como utilizavam há 10 anos. Hoje nós utilizamos outras ferramentas, nós utilizamos o Twitter, nós utilizamos o Instagram, nós utilizamos o Facebook, o WhatsApp. Então existe hoje ferramentas que são muito mais rápidas que o blog, tá? E aí o blog foi entrando em desuso. Há pessoas que ainda mantêm? Sim,
mas hoje as plataformas que são oferecidas são mais rápidas, são mais objetivas, tá? E por isso algumas caem em desuso conforme nós verificamos aqui. Na atualidade, cada vez mais exige-se o domínio dos gêneros. Isso significa que a inclusão social depende em parte desse domínio. Então, quem não, vamos dizer assim, é expert aí em relação aos gêneros textuais, às plataformas midiáticas, fica um pouco para trás. Por quê? Porque hoje, na atualidade, se exige isso, que você saiba manusear o Instagram, que você saiba enviar um e-mail, anexar um documento, enviar uma informação, uma foto, tudo isso é necessário, tá? Desse modo, é importante saber como os gêneros de texto se organizam, bem como quais são as características específicas da maioria dos gêneros, com os quais temos maior contato, ou seja, você vai se apropriar daquilo que você tem mais contato. Mas procure sim pesquisar sobre outros gêneros, outras maneiras, para que você fique a par aí de todas as situações. Saber hoje se portar bem numa entrevista, digitar, produzir uma carta argumentativa, compreender um manual de instruções, uma bula, uma receita culinária, uma anedota, elaborar resumos, resenhas, palestras e debates são necessidades essenciais para nos sentirmos integrados socialmente. Então observem que nesse texto aqui da lateral ele colocou entrevista, carta argumentativa, manual de instruções, bula, receita culinária, anedota, palestras, debates, resumos, resenhas. Tudo isso que está em negrito, conforme você de casa pode visualizar no vídeo, são gêneros textuais. Professor, eu utilizo todos esses gêneros. Você não utiliza todos, mas algum deles você utiliza mais, tá? Por exemplo, por vezes você ainda nunca escreveu uma carta argumentativa, porque não sabe da estrutura, ou escreveu e não sabe que escreveu. Então, tudo isso aqui você vai estudando ao longo dos anos, tá? Então, não se preocupem se você não souber algum desses gêneros que aparecem aqui. Nós estudaremos. Os gêneros textuais se organizam com base na composição, no estilo e no tema. Por sua vez, podem ser classificados em primários e secundários, podendo ser orais escritos. Vejamos, gêneros primários e secundários. Quando é que eu tenho gênero primário? São os gêneros mais simples, mais espontâneos, principalmente orais, como por exemplo, uma conversa entre familiares, um bate-papo com amigos, dentre outras coisas. Os secundários são gêneros mais complexos, aparecem principalmente na modalidade escrita, por exemplo, artigo científico, documentos oficiais, a redação do Enem, tá? Então, você observa que existe uma diferença entre o primário e o secundário. Por vezes eu me encontro no gênero primário, por vezes eu me encontro no gênero secundário. Gêneros orais e escritos. Os gêneros orais se realizam através da fala, por isso são mais espontâneos. Devemos observar que há gêneros escritos que se realizam oralmente. Exemplo, as ladainhas, as novenas, dentre outros. Já os escritos se materializam em textos escritos da mesma forma que acontece com os gêneros orais. Há aqueles que são escritos, porém se realizam na oralidade. O exemplo, os telejornais. Eles transmitem informação por meio da fala, tá certo? E aí nós continuamos. Características específicas dos gêneros dos textos. Os gêneros dos textos se compõem de acordo com as características composicionais, estilísticas e temáticas. Ou seja, o que eu vou compor? Que estilo eu vou utilizar? Ou seja, qual é a marca linguística? Qual é o tema que eu irei abordar?
tudo isso precisa estar em conjunto para que você, de fato, sinalize um gênero textual, tá? E aí, a partir disso, você vai conseguir desenvolver outros gêneros, participar de outros tipos de textos, reconhecendo aí toda a sua estrutura, ok? Então, pessoal, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.